quando o Brasil começou a discutir, logo depois da pandemia também, ainda no contexto de isolamento social, eu lembro que o Congresso Nacional ainda não estava funcionando de volta, a gente estava funcionando remotamente para o acompanhamento das discussões na Câmara e no Senado Federal, quando começou a ser debatido o chamado PL das fake news, mas que era um projeto de lei para trazer transparência e responsabilidade para as redes sociais no ambiente digital. E naquele momento, a gente conseguia sentar com as plataformas digitais ainda para negociar texto, digamos assim, né? Eu trabalho fazendo incidência política, então o processo legislativo é uma etapa muito importante do nosso trabalho. Então a gente conseguia naquele momento conversar com as plataformas digitais para discutir texto de projeto de lei. Hoje, isso é praticamente impensável, porque a postura dessas grandes empresas hoje é de negação, não da discussão, mas de qualquer negação de qualquer regulação possível, né? A gente, felizmente, está num período em que a gente ainda está celebrando a aprovação do ECA Digital, que foi uma grande conquista para o Brasil, dando um exemplo para o mundo como é possível você promover uma regulação democrática das redes sociais, protegendo crianças e adolescentes. Mas a gente conseguiu vencer essa batalha da aprovação do ECA Digital em função de um esforço enorme, gigante, de muitas organizações, não só que lutam pelos direitos digitais, mas que defendem os direitos da infância e da adolescência, e conseguimos superar esse bloqueio das plataformas. Mas quando a gente olha para vários projetos de lei que estão no Congresso Nacional, que resultariam na adoção de medidas e de deveres das plataformas em relação à proteção de direitos, a combate de discurso de ódio e ao enfrentamento à desinformação, que foi a pergunta inicial da nossa conversa aqui, a gente vê que há uma estrutura muito organizada de lobby dessas grandes empresas. Isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo todo, para barrar qualquer esforço regulatório. Então faz-se um discurso de que, olha, precisa ter cuidado porque essas plataformas não podem ser ultra reguladas porque isso vai coibir a inovação. O mesmo discurso que está sendo feito, por exemplo, agora na discussão de regulação da inteligência artificial no Congresso Nacional. Mas, na verdade, o esforço é para impedir qualquer avanço regulatório. E isso começou a ser percebido por vários de nós e pelos próprios parlamentares que defendiam essas agendas dentro do Congresso Nacional durante essa discussão do PL das fake news, do PL 2630. Mas depois ele ficou muito transparente para todo mundo nos discursos desses grandes CEOs depois que o Donald Trump tomou posse nos Estados Unidos. Então acho que para quem tinha alguma dúvida de uma aliança, né, econômica, política e geopolítica muito forte nesse contexto dos interesses do governo dos Estados Unidos com o interesse dessas grandes empresas, né, que a maioria está baseada nos Estados Unidos, eu acho que essa dúvida desapareceu. Então acho que hoje a gente está num cenário mais difícil para conseguir enfrentar a desinformação no ambiente digital, se a gente depender digamos assim, da responsabilidade social dessas empresas. Por isso que a gente precisa avançar a partir de outros lugares. Inclusive, o CGI já lançou um decálogo de princípios para a regulação de plataformas de redes sociais e nós estamos trabalhando agora no desenvolvimento de diretrizes para colocar esses princípios em prática, que vão ser lançadas muito em breve.